Amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Grato também a Deus, na noite deste dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede e mais uma vez podemos retornar à sua casa, esta casa de oração. Desde já eu quero pedir de Deus a graça e da igreja as orações para que Deus ele possa nos ajudar nesta noite, bem como no transcorrer da nossa jornada terrena, até nós chegarmos nas mansões celestiais e vermos este Deus que foi cantado agora pelas crianças, que o salmista falou acerca dele, dizendo: levantai, ó portas eternas, que entrará o Rei da Glória. E alguém perguntou: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Deus das nossas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos, irmãos. Queridos, eu vos convido na noite deste dia para nós continuarmos no livro que o nosso amado irmão presbítero irmão Araújo fez a leitura, que nosso diácono Elias pregou no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João. Nosso irmão Araújo leu no capítulo 1, nosso irmão Elias leu no capítulo 11. Eu gostaria de ler 2 versículos da palavra do Senhor que está no Evangelho do mesmo João, capítulo 3. 2 versículos do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, e os versículos 14 e 15. Os irmãos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler trata de um encontro de 2 mestres, né? Nicodemos, esse mestre da lei, um dos príncipes da sinagoga, um homem de muita relevância dentro da nação de Israel, um homem que conhecia o Torá, a lei de Moisés. Ele teve uma necessidade uma noite, um vazio na sua alma lhe invadiu e ele foi buscar Jesus, porque Jesus é um ser de fácil acesso. Eu me estava lembrando que quando Maria foi apresentar Jesus, toda criança que era apresentada, ela precisava ser apresentada, e as pessoas que iam ao templo levavam sacrifício. E Maria, José, os pais terrenos de Jesus, eles não tinham uma condição assim, quem sabe, elevada, como alguns da sua época, quem sabe, levavam cordeiros ou, quem sabe, bois. Mas havia também na lei algo dizendo que quando alguém não tivesse condição de levar um desses animais que custavam um preço maior, poderia levar um casal de rolas ou um casal de rolinhas. E Maria foi ao templo e levou, de maneira que não deixou de apresentar a criança e de se apresentar diante de Deus, porque Deus é um ser acessível. E Nicodemos, sabendo disso, ele foi buscar Jesus numa noite, para ouvir de Jesus um dos sermões que eu não sei se os pregadores de hoje gostariam de falar para uma pessoa. Naquela noite, Jesus pregou para Nicodemos um dos maiores sermões da Bíblia Sagrada, que é João 3,16. Mas pregou para um homem só, sem púlpito e sem um auditório grande. Naquela noite, Jesus falou ao coração de Nicodemos, porque sabia o que Nicodemos vinha buscar naquela noite. Ele foi de noite porque gozava de um prestígio, de um privilégio, e quem sabe, por ser uma autoridade, ele não gostaria de ser reconhecido e visto pelos seus irmãos judeus que tinham ido em busca de Jesus.
E naquela noite, quando ele chegou conversando sobre teologia sobre Jesus, Jesus olhou para ele e falou sobre o novo nascimento. E a história ela vai se prolongando nos versículos, a partir do capítulo 3, versículo 1. E Jesus chega a citar essa expressão para Nicodemos, dizendo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Com que objetivo aquela serpente seria levantada? Aí o versículo posterior, o 15, vai dizer: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E de que situação Jesus estava falando? Nós precisamos, irmãos, recorrer à Bíblia Sagrada. A Bíblia, o Novo Testamento, ele responde a muitas coisas, ou cumpre-se muitas coisas do que foi falado nos antigos salmos, nos profetas, no Pentateuco. O Novo Testamento vem trazendo em Jesus o cumprimento de muitas coisas. E Jesus trouxe a memória de um homem judeu, de um homem considerado um teólogo, um mestre da lei, como é Nicodemos. E Jesus trouxe uma história que ele conhecia porque estava na história do Pentateuco, estava lá nos escritos de Moisés. E precisamos nós recorrermos ao livro que Moisés escreveu, chamado de Números, capítulo 21, para sabermos o que Jesus estava falando desse fato de como Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus estava trazendo para um doutor da lei algo que eles estudavam acerca da lei. Capítulo 21 de Números, a partir do versículo de número 4. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando. Números 21, versículo 4 até o 9. Está escrito assim: então partiram, esse partiram aqui são os israelitas que estão naquela jornada. Lembra-se que eles saíram do Egito e tinham o destino de Deus os levar para a terra de Canaã. Então partiram aqui a nação de Israel. Partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo, ou a alma dos hebreus ou dos judeus, angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que eles falaram? Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Paremos aqui. O povo está questionando a Deus, está questionando ao líder Moisés, porque os tirou do Egito. Ô irmãos, quem é que estava lá no Egito clamando a Deus? E Deus disse: eu vim porque eu vi os vossos clamor, eu vi vocês clamando, eu vi vocês pedindo, eu vim para tirar vocês com mão forte e com o braço estendido. Deus estava simplesmente respondendo às orações deles. Eles estavam reclamando porque saíram do Egito. Nós temos que ter cuidado nisso, irmãos, porque tudo que está escrito, disse Paulo aos Romanos, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o povo estava aqui murmurando de Deus e de Moisés, dizendo: por que nos tiraste de lá? Por que nos tiraste lá do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Afinal, tinha pão ou não tinha? Porque eles estão dizendo, eles mesmos se contradizem. Olha o que é o povo fora da direção de Deus. Um povo que está angustiado. Um povo que está revoltado contra Deus e contra seu líder. Olha só em que contradição eles falam e eles mesmos caem nela. Pois aqui a nossa alma, pois aqui nem pão nem água há. Ele está dizendo que nem tem pão nem tem água. Aí depois ele vai dizer: e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Afinal, se eu estivesse lá, tem pão ou não tem? Mas tinha, irmãos. Mas tinha o pão que eles não queriam comer. Temos que ter cuidado com isso. Às vezes a gente desenha a coisa e quer... Lembra daquele dos mínimos detalhes? Eu sei que Deus faz isso, mas nem sempre Deus faz. Lembra-se do apóstolo Paulo, disse: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter abundância, sei também andar em escassez. Porque tem gente que só está contente quando tudo está farto, quando tudo está de acordo com o que ele quer. Se a sandália, se o vestido, se o carro, se a casa não tiver aquele detalhe, parece que o primeiro culpado é Deus. Essas coisas estão escritas para o nosso exemplo. E aí tinha pão, mas não era o pão que eles queriam. E olha, irmãos,
Eu preciso trabalhar todo dia, me acordo de 4h15 da manhã. E às vezes chego em casa depois de 4 horas, quando a gente chega do horário, às vezes 5 horas. Tem hora que eu tenho saudade demais do meu filho e da minha esposa, doido para chegar em casa para ver eles. E a gente batalha. Às vezes só pinga assim, a gente está trocando a bobina na máquina, se o sol está pingando. Eu digo para os outros trabalhar. O dinheiro daqui é suado, literalmente suado. Mas o povo lá tinha de graça, irmã Domícia. Estava reclamando do pão, do maná, que caía. Que às vezes na sexta-feira, devido ao sábado, que era a tradição deles, não trabalhar, nem precisava eles pegar. E tinha os mais atrevidos que ia buscar. Não era para pegar, mas iam buscar. E o pão ficava mofado. Porque era para confiar na provisão de Deus, o Deus que nunca falha. Louvado seja Deus. Mas o povo estava aqui murmurando, chamando o pão de pão vil. E que a coisa vil, irmão, é uma coisa desprezível. Será que me soava aos ouvidos de Deus? Ao coração de Deus? Um pão que Deus mandava do céu, irmãos. Eu com essa idade que estou, nunca vi maná cair do céu. Literalmente falando, nunca vi. Mas já vi Deus colocar muitas vezes carne na mesa de quem não está trabalhando, irmãos. E isso é bênção de Deus, irmãos. Isso é cumprimento das promessas de Deus na vida daqueles que os servem. Louvado seja Deus. Então, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Olha, era melhor ter ficado com o pão vil e desprezível, viu, irmãos? Olha só o Deus do céu vendo, porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo nada. Às vezes o cara vai receber a aposentadoria e chama de mixaria. Tome cuidado. Muito cuidado, irmãos, com as bênçãos de Deus, para a gente não desfazer dela, não chamar de vil, de desprezível. E de outros linguajar que a gente não é lícito nem falar aqui. Muito cuidado com isso. Aí Deus manda entre o povo, tira o pão, corta o pão, que é de graça, que vocês não trabalham por ele, e vamos mandar a serpente. Porque às vezes na minha vida Deus precisa apertar o parafuso para a gente reconhecer a soberania de Deus. Aí quando vem a serpente, o povo diz: ai meu Deus, vamos recorrer a Moisés. O povo não podia a Deus, né? Moisés era o profeta, tinha que ir a Moisés. O sacerdote tinha que ir a Moisés. Vamos recorrer a Moisés para ele interceder nós por Deus. Aí, versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Já começou a melhorar, né? Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou ao povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Aqui chegou a parte que Jesus estava tratando com Nicodemos. Jesus estava falando desse acontecimento, desse fato na história do Antigo Testamento, que o povo de Deus viveu com o seu líder Moisés. Deus disse: já que o povo está morrendo, e eles se reconheceram que pecaram, vieram a mim para que eu resolva a causa, faça o seguinte: faça uma coisa do mesmo modelo. Faça uma serpente e coloque numa haste. Por que numa haste, irmãos? Porque era um lugar específico para alguém olhar para cima e ver. Ela não ficava escondida, mas ela ficava visível, acessível a todo quanto fosse mordido de serpente. Aí eles olhavam para a serpente. E o que acontece? Se disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente, conforme Deus mandou. Uma serpente de metal, e pô-la numa haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava. Deus falou e Deus cumpriu com aquilo que falou. Coloque a serpente. Alguém vai ser mordido pela serpente, você vai mudar a serpente de metal lá em cima. Quando alguém for mordido pela serpente ardente, que olhar para a serpente de metal, ele automaticamente não vai morrer, mas ele vai ficar curado. Aí o povo creu na palavra de Deus, porque o segredo ali, irmãos, estava na obediência daquilo que Deus falou. Porque vai que no meio alguém desobedece: eu não olho, eu não faço. Aí então morro de serpente. Mas aquele que olhava, a Bíblia faz questão de dizer, era condicional. O que olhava para a serpente automaticamente recebia vida. E Jesus, quando falou para Nicodemos, Jesus falou para um homem que ainda não o conhecia. Interessante, irmãos, é que Jesus, quando veio, o que ele mais encontrou na terra foi religiosos. E esse homem era um homem que manuseava, eu acredito que, permita os irmãos aqui que estão principalmente na minha retaguarda,
que manuseava a lei de Deus melhor do que nós, mas um homem vazio de Deus e que naquela noite ele foi atrás do Deus acessível. E Jesus disse para ele: olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Com que fim? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O diálogo prossegue. Depois Nicodemos parece que por um pouco de tempo desaparece das escrituras. Nós não encontramos Nicodemos, mas lá no capítulo 7, eu não vou ler o versículo, aparece Nicodemos, irmãos, já defendendo Jesus. Porque uma rapaziada chamada de fariseus mandou buscar Jesus. Mas quando chega lá, Jesus estava naquele discurso. Ó, irmãos, se dá prazer ouvir os irmãos aqui pregar, falar, as irmãs. Imaginou que é ouvir Jesus pregar? Eita glória, Bartolomeu. Já pensou o privilégio de ouvir Jesus pregar? Olha, irmãos, quando Jesus pregava, quem estava próximo de Jesus? Parece assim, que ficava em outro mundo. É tanto que Pedro foi dizer assim para Jesus: olha, a gente vai fazer 3 tendas aqui, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não lembrou nem dele, porque era prazeroso ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus eram palavras fortes, palavras que entravam no coração, né? E aqueles homens foram a mandado dos fariseus buscar Jesus, mas ainda não era chegada a hora de Jesus. E quando ouviram Jesus discursando, voltaram. Aí disseram assim: cadê o homem? Por que não o trouxeram? Aí aqueles homens que foram buscar Jesus disseram: olha, ninguém nunca falou como aquele homem. Ninguém nunca falou como esse Jesus. A gente se desarma, irmãos, quando chega diante de Jesus. A nossa alma desnuda. A gente fica sem forças diante de um Deus tão poderoso, irmãos, tão vivo, tão forte, que é a expressão da própria sabedoria. E quando aqueles homens voltaram e disseram: olha, ninguém nunca falou como este homem. Por isso que a gente não trouxe ele. A gente foi lá aprender, mas quando chegou que eu vi esse homem falando, a gente, na minha linguagem, a gente ficou sem força de trazer ele. Aí os homens começaram a criticar as atitudes de Jesus. Aí Nicodemos saiu em defesa de Jesus. Como é que vocês podem criticar um homem pela lei, se vocês ainda não deram a oportunidade dele ainda de ouvi-lo? Aí alguém já olhou para Nicodemos e disse assim: você também é galileu? Lá no capítulo 7, os irmãos vão ver isso. Você é galileu também? Está ouvindo, irmãos, o evangelho trabalhando na vida do ser humano? Primeiro ele foi em busca de Jesus, já que no capítulo 7 ele já está como que defendendo Jesus, embora ainda fazendo parte do grupo dos fariseus, lá metido no meio daquele monte de víbora. Mas a história se passa, e naquela noite Nicodemos, quando tem um encontro com Jesus no capítulo 3, volta para casa, irmãos, vazio, como qualquer pessoa que não conhece a Deus é vazio. Ele vai dormir, eu acredito, não está escrito, mas me deixa a minha mente flutuar aqui. Me parece que eu estou vendo um homem que deita a cabeça e começa a pensar no diálogo que teve com Jesus naquela noite. Eu imagino que ele fica dizendo: foi o melhor diálogo que eu já tive com alguém. Aquele homem é sensacional. E aquilo foi movendo o coração. As palavras que Jesus falou a Nicodemos, falando sobre o novo nascimento, vai penetrando no coração daquele homem, e o seu comportamento vai mudando, irmãos. Porque a conversão, ela é um processo, ela é um ato, mas ao mesmo tempo é um trabalhar, é um agir de Deus que age na vida do ser humano, de modo que a gente não sabe quando às vezes sai do sertão para vir para cá, para João Pessoa, porque Deus tem um propósito de salvar você aqui. Deus tem as suas formas, os seus planos, os seus caminhos de trabalhar. E a gente vai entendendo à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida. E na vida de Nicodemos não foi diferente. Naquela noite ele voltou para casa, quem sabe colocou o travesseiro, a almofada na cabeça e foi dormir como qualquer pessoa, como já disse, vazio, porque ainda não tinha Jesus. Mas havia uma promessa naquela noite, que como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado da mesma forma. E por que serpente? Por que serpente? Eu vou dar o meu parecer. Ninguém aqui precisa acreditar nem acompanhar meu raciocínio. E por quê? Eu já ouvi alguém comentar sobre isso. E por que serpente? Porque Jesus se humanizou, irmãos. O povo estava ali por causa do pecado. O povo estava ali pagando aquela sentença das serpentes por causa do seu pecado, da sua murmuração. Foi o pecado humano que levou o ser humano a passar aquele constrangimento que a nação de Israel passou. E Jesus teve esse mesmo constrangimento, essa mesma desonra de, sendo Deus, tomar a forma de ser humano. Jesus foi igualzinho a nós como ser humano. A Bíblia chega a dizer que ele em tudo foi tentado, apenas uma diferença nossa, que faz toda a diferença, contudo, sem pecado. E foi um da mesma espécie, levantado
na cruz do Calvário. Porque a promessa era que, como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem também fosse levantado. E os acontecimentos vão passando. O ministério de Jesus, há quem diga que durou por cerca de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, já vou concluir. Jesus é sentenciado à morte, julga-o sem nenhum motivo. As causas, o motivo, a condenação de Jesus é tanto que o governador disse: olha, eu vou lavar minhas mãos, porque esse homem é inocente, eu não vejo nele crime algum. Mas havia uma promessa que ele precisava morrer, para que nós, mordidos pela serpente do pecado, pudéssemos olhar, como alguém que está aqui nesta noite, chegou aqui nesta noite, eu tenho convicção disso, que teve uma semana difícil. Quem sabe o pecado está aí, o fardo está sobre as suas costas, e você, quem sabe, chegou aqui nas últimas nesta noite. Eu te convido nesta noite a olhar para o Calvário. Havia uma promessa e Deus cumpriu em seu Filho a sua justiça, porque Deus olhava para nós nessa noite de 28 de janeiro de 2024 aqui no Jardim Veneza, e saberia que nós estávamos pregando a mensagem, nós estamos pregando aqui, todos que já pregaram, os que vão pregar. Jesus, na sua onisciência, já havia essa noite na sua onisciência. E essa palavra, ela é poderosa, irmãos. A palavra do pregador não, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer. Para fazer. E naquela noite, Nicodemos volta para casa, depois ele muda seu comportamento com relação à pessoa de Jesus. Jesus cumpre o seu ministério, e aquela serpente na figura que faço, ela é hasteada novamente lá na cruz do Calvário. E aquilo, quem sabe, não está escrito, mas eu acredito que, recordando aqui, entrando na mente de Nicodemos, chegou o momento de se cumprir na vida de Nicodemos aquilo que Jesus havia falado. Jesus morre e é sepultado. Mas no ato do sepultamento, José de Arimateia, que era um grande homem em Israel, parece que senador, ele pede autoridade ao governo para fazer o sepultamento de Jesus. E quem vai estar lá, irmãos? Capítulo 19 de João. Quem vai estar lá com José de Arimateia? E foi com ele também Nicodemos, aquele que anteriormente foi ter com Jesus de noite. A Bíblia faz questão de dizer porque havia toda uma trajetória, havia uma promessa na vida daquele homem. Ele foi de noite a primeira vez, irmãos, porque não conhecia o Deus que ele precisava servir. Mas a palavra foi trabalhando. Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. E para se cumprir o que Jesus havia falado, importava que o Filho do Homem fosse levantado para que ele pudesse atrair todos ou muitos para ele. E quando Jesus morre, o preconceito, as dificuldades, as regalias, elas são jogadas fora. Nicodemos disse: eu não quero mais saber de nada. Eu que imagino isso. Eu não quero mais saber de nada. Eu lembrei-me que há alguns anos atrás ele pregou um sermão para mim dizendo que como a serpente, como Moisés levantou a serpente no deserto. Isso é o que estou imaginando, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele foi. Ele foi sepultar Jesus juntamente com José de Arimateia. E aí, um sepultamento, irmão, não é uma coisa oculta, é uma coisa pública. Ele agora não vai mais escondido, porque o Evangelho entrou no coração daquele homem. Eu quero dizer a você aqui nesta noite, Deus tem as suas formas de trabalhar, irmãos. E não importa a situação que você está passando, os dias estão difíceis. Nós estamos sendo atacados todo dia, como diz o hino, todo dia o pecado bate à nossa porta. E olha, o pecado quando vem, irmãos, ele não vem sem sabor. Ele não vem, irmãos, sem uma vantagem aparente enganadora. Ele vem, irmãos, muito bonito. E às vezes alguém na trajetória da vida, alguém comete uma fraqueza, uma falha, quem sabe o fardo pesa, mas eu te convido nesta noite a olhar para o Calvário. Aleluia! A olhar para Jesus. Porque para isso ele veio, ele só lhe importa que o Filho do Homem seja levantado. Com que objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te convido nesta noite a olhar para Jesus. Mas irmão, a situação está difícil, olhe para Jesus. Irmãos, ninguém está me vendo, olhe para Jesus. Irmãos, minha situação o Senhor não conhece. Eu te convido nesta noite, saia daqui olhando para Jesus. Receba do Calvário nesta noite força, graça, porque você não sabe o que Deus tem preparado para nós no céu. Mas com palavras do apóstolo Paulo, e aqui termino: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Olhe para Jesus nessa noite e receba a força de Deus e prossiga a sua jornada. Que Deus nos abençoe.